Leitura do livro de Josué. Naqueles dias, Josué reuniu em Siquém todas as tribos de Israel e convocou os anciãos, os chefes, os juízes e os magistrados, que se apresentaram diante de Deus. Então Josué falou a todo o povo: se vos parece mal servir ao Senhor, escolhei hoje a quem quereis servir. Se aos deuses a quem vossos pais serviram na Mesopotâmia, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Quanto a mim e a minha família, nós serviremos ao Senhor. E o povo respondeu, dizendo: longe de nós abandonarmos o Senhor para servir a deuses estranhos, porque o Senhor, nosso Deus, Ele mesmo é quem nos tirou, a nós e a nossos pais, da terra do fogo, da terra do Egito, da casa da escravidão. Foi Ele quem realizou esses grandes prodígios diante de nossos olhos, e nos guardou por todos os caminhos por onde peregrinamos. E no meio de todos os povos pelos quais passamos, portanto, nós também serviremos ao Senhor, porque Ele é o nosso Deus. Palavra do Senhor. Graças a Deus.
Da carta de São Paulo aos Efésios. Irmãos, vós que temeis a Cristo, sede solícitos uns para com os outros. As mulheres sejam submissas a seus maridos, como ao Senhor, pois o marido é a cabeça da mulher, do mesmo modo que Cristo é a cabeça da igreja. Ele é o Salvador do seu corpo. Mas como a igreja é solícita por Cristo, sejam as mulheres solícitas em tudo pelos seus maridos. Maridos, amai as vossas mulheres, como Cristo amou a igreja e se entregou por ela. Ele quis assim torná-la santo, purificando-a com o banho da água, unida à palavra. Ele quis apresentá-la a si mesmo esplêndida, sem mancha, nem ruga, nem defeito algum, mas é santa e irrepreensível. Assim é que o marido deve amar a sua mulher, como ao seu próprio corpo. Ninguém jamais odiou a própria carne, ao contrário, alimentando-a cerca de cuidados, como a Cristo faz com a sua igreja, e nós somos membros do seu corpo. Por isso o homem deixará seu pai e sua mãe e se unirá à sua mulher. Os dois serão uma só carne. Este mistério é grande, e eu o interpreto em relação a Cristo e à igreja, a palavra do Senhor. O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Naquele tempo, muitos dos discípulos de Jesus que o escutaram disseram: esta palavra é dura, quem consegue escutá-la? Sabendo que seus discípulos estavam murmurando por causa disso mesmo, Jesus perguntou: isto vos escandaliza? E quando vides o Filho do Homem subindo para onde estava antes, o Espírito é que dá vida, a carne não adianta nada. As palavras que vos falei são Espírito e vida, mas entre vós há alguns que não creem. Jesus sabia desde o início quem eram os que não tinham fé e quem havia de entregar, e acrescentou: é por isso que eu vos disse, ninguém pode vir a mim, a não ser que ele seja concedido pelo Pai. A partir daquele momento, muitos discípulos voltaram atrás e não andavam mais com ele. Então Jesus disse aos 12: vós também vos quereis ir embora? Simão Pedro respondeu: a quem iremos, Senhor? Tu tens palavra de vida eterna. Nós cremos firmemente e reconhecemos que tu és o Santo de Deus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, todos bem-vindos a essa missa, celebrando o 21º domingo do tempo comum.
Queremos agradecer a Deus a oportunidade de estarmos aqui. Reflexões, agradecer pela família. E hoje, de modo especial, nesse domingo de agosto, quarto domingo, pelos catequistas da nossa paróquia, pelos catequistas da diocese, por esses catequistas que se empenham para poder ajudar as crianças, os jovens, também alguns adultos, a conhecer bem a palavra de Deus. Rezemos por eles, e muitas vezes, queridos irmãos, têm a responsabilidade de educar os filhos de vocês na fé, ensinar. Muitos deles se empenham da maneira que pode, pedindo sabedoria, buscando, para poder então levar a palavra de Deus e ensinar. As questões sejam de igreja, de fé, de Cristo, no mundo difícil de hoje, onde a gente vê muitas informações, muitas comunicações, muitas coisas que tentam tirar os jovens, tirar as crianças do coração de Deus. Os catequistas têm, então, essa responsabilidade, confiada pelos párocos, pela igreja, pelo bispo, de modo especial, para poder, então, educá-los na fé. Que Deus abençoe todos os catequistas. Se tiver alguém catequista aqui, que Deus dê sabedoria. Acredito que estarão mais 10 horas, devido à missa da primeira comunhão. E hoje, então, nós somos convidados a refletir a importância da nossa família estar voltada ao coração de Deus. Na primeira leitura, Josué reúne toda a Assembleia. E esse povo é aquele povo que sobrou na caminhada que saiu lá do Egito para a Terra Prometida. No meio do caminho morreram muito, inclusive aqueles que começaram a fazer com ouro, com prata que eles tinham, um bezerro, e adorar aquele bezerro. Muitos deles morreram na caminhada porque abandonaram a Deus. E Josué, do modo com sabedoria, que estava lá, porque Moisés não entrou na terra prometida, já pela idade, pelo cansaço e também por algumas desobediências a Deus, Deus não permitiu que ele entrasse na terra prometida, mas permitiu que ele avistasse a terra prometida. E Josué deu continuidade, reúne a Assembleia e diz: olha, eu e a minha família serviremos ao Senhor. Quanto a vós, vocês decidem. É o que Deus faz conosco. Nós estamos aqui na missa, muitos de vocês com a família, mas não porque é obrigado, porque sente no coração o desejo de vir à missa. Porque muitas coisas, a partir do momento que se comprometeram com a fé na igreja, mudaram em nossas casas. Caminhar com Cristo é fácil? Não, não é fácil. Mas, queridos irmãos, sem Ele nós não temos força. Sem Deus na nossa vida, sem Deus em nossa casa, nós não temos como caminhar. Não dá para confiar na nossa força. Não dá para confiar nas coisas que temos, o que poderemos possuir. E aí aquele povo, refletindo as palavras de Josué, foi bem claro. Olha, Deus nos tirou lá da escravidão. Passamos por momentos difíceis durante a caminhada, mas nós também iremos continuar com Deus. Nós não iremos abandonar a Deus. Por isso eu vos peço, nessa primeira leitura, que a nossa família seja perseverante. Não vamos abandonar a Deus. Não confiamos, queridos irmãos, em outra proposta que não seja de Deus. Peça a Deus que abençoe a sua casa, a sua família, teus filhos, nossos pais. Peça sempre a Deus que nos dê sabedoria, a você que é pai, a você que é mãe, nesse mundo de hoje, com tantas comunicações, como eu disse no início, mas não dá para caminhar. Nós também responderemos a exemplo de Josué. Nossa casa e nós queremos servir a Deus. E é por isso que estamos aqui na igreja, para que a gente possa caminhar com Deus, por mais dificuldade que nós tenhamos. E a segunda leitura, ela vem de encontro. Uma vez que nós caminhamos com Deus, na primeira leitura convidada para caminhar com Deus, a nossa resposta é que nós queremos servir a Deus,
Todos nós, toda a nossa família, mas agora em Cristo. São Paulo nos orienta. Em Cristo, queridos irmãos, nós queremos ser seguidores de Jesus. A nossa casa quer que Jesus possa ser a centralidade da nossa família. E aí São Paulo passa algumas orientações para que a família seja unida. Por isso, mulheres, essa frase de São Paulo, ele não é machista. A submissão significa, queridos irmãos, que o homem, segundo São Paulo, ele tem a responsabilidade sobre a casa. O homem, ele tem a responsabilidade de pai, de marido, e por isso ele é comparado a Cristo no sentido da cabeça. Jesus é a cabeça da igreja. Nós somos membros da igreja. Não dá para caminhar sem Jesus. O centro da nossa fé e da igreja é Jesus Cristo. A gente vem por causa de Jesus Cristo. Então, quando São Paulo faz essa comparação, muitas pessoas ficam tristes, achando que a mulher tem que ser submissa, submeter no sentido de rebaixar. Não é isso. Ele está pedindo para que a esposa caminhe com o marido para a igreja. Ele é a cabeça da família. Ele tem a responsabilidade de pai e de esposo de assumir os compromissos da família. É nesse sentido que São Paulo quer que nós entendamos e compreendemos essa frase. Estar unidos. Assim como São Paulo diz, o marido ele deixa seus pais, ele deixa a sua família e se une numa só carne com a sua esposa. Ele é a cabeça dessa relação. Ele é que tem a responsabilidade dessa relação. Por isso ele tem que ser fiel nessa relação. Assim como Jesus é fiel à igreja. Assim como nós buscamos Jesus na igreja, o marido tem essa responsabilidade de, junto com a esposa, formar a família. As leituras de hoje estão dizendo dos valores da família. O marido tem que resgatar essa unidade com a igreja e resgatar também a importância da família para a sociedade, que é a família uma instituição, assim como a igreja, muito importante para a sociedade. E nós não podemos perder o valor dessa relação. Queridos irmãos, entendamos isso, compreendamos com alegria. O casamento é abençoado por Deus, o casamento é uma graça de Deus. Rezemos pelos casamentos de hoje, das dificuldades que se encontram. Muitas vezes nessa frase, se não tiver essa unidade entre o esposo e a esposa, do diálogo, do perdão, do amor, não vai adiante, não tem perseverança. É isso que São Paulo quer nos orientar. No casamento tem que ter comunhão dos dois, primeiramente com Deus, com Cristo. Depois dessa comunhão, os dois devem estar em comunhão juntos, na família, no sentido da humildade, no sentido das decisões. As decisões devem ser decisões junto com os filhos, seja quais forem elas. Se não tiver na relação do casamento amor, diálogo, perdão, não há perseverança. Por isso que tem que ter o Cristo no meio da relação do casamento. São Paulo nos orienta isso com muita clareza, porque ele sabia das dificuldades que existia entre duas pessoas conviver juntos. Tanto que ele diz, olha, não nessa leitura, eu gostaria que todos fossem assim, como a minha pessoa, ele dizendo, servir ao Senhor. Mas nem todos são dados essa vocação. Por isso, vivam a vocação. O Papa Francisco tem dito constantemente, não existe famílias perfeitas. De fato, não existe. E não existe pessoas perfeitas. Mesmo nós da igreja,
Mas existem pessoas que buscam a Deus, que buscam compreender, assim na sabedoria de Deus, os seus valores, reconhecendo os seus valores, buscam melhorar e aperfeiçoar, seja na comunidade, seja principalmente no sacramento do matrimônio junto com os filhos. Que vocês sejam fiéis, é isso que São Paulo está dizendo. Mas aí no Evangelho, esse Cristo, queridos irmãos, que a gente coloca em relação à segunda leitura, as pessoas encontram dificuldades na sua palavra. Então, estavam dizendo para Jesus, olha, Senhor, a tua palavra é dura. De fato, é duro seguir Jesus. Não é para qualquer pessoa seguir a igreja fielmente, ser um católico praticante. Ser um católico meia boca é fácil. Vem um domingo na igreja, vem daqui 1 mês, 2 meses, vem na Semana Santa, aí é fácil. Ser, de fato, um católico que vem na missa e faz e acha que pode fazer o que quer, é fácil. Mas ser um católico praticante, que coloca em prática a palavra de Deus, os mandamentos de Deus, que coloca em prática a fidelidade do sacramento do matrimônio, que coloca em prática a fidelidade do sacerdócio, que coloca em prática a sua vida de cristão, não é para qualquer um. Jesus sabe disso. Não é para qualquer pessoa. É para quem tem coragem, é para quem tem fé, é para quem acredita. E vocês veem no Evangelho que Jesus diz que nem todos acreditavam, tanto que um grupo abandonou Jesus. Qual era esse grupo? É o grupo que viu Jesus fazer milagres, é o grupo que viu Jesus ressuscitar Lázaro, é o grupo que viu Jesus tocar e curar os cegos. Ou seja, são aquelas pessoas que só vêm na igreja para buscar milagres. Ah, vai ter uma cura, não sei do que, a igreja enche. Mas cadê a fé? Ah, vai ter um cerco de Jericó, lata, que venha mesmo no cerco de Jericó. Ah, vai ter um show tal de Jesus com canto, enche a igreja. Não é só isso que Jesus quer. Jesus quer também que nós tenhamos a resiliência nos momentos difíceis, que tenhamos estruturas de fé, que nós saibamos também viver com Ele nas dificuldades, na cruz, que nós saibamos assumir as nossas cruzes. É isso que Jesus pede para os apóstolos. E aí ele pergunta para aqueles que ficaram, e vocês também vão embora junto com eles? E Pedro responde, não, Senhor, aonde nós iremos, se só Tu tem palavras de vida? Aonde nós iremos, queridos irmãos, se não for aqui na igreja, se não for na Eucaristia, se não for na Tua palavra? Quando nós choramos, quando nós estamos com o coração sangrando por algumas situações que nos levam a isso, aonde a gente recorre se não for na Eucaristia, se não for na palavra de Deus? Quem vai confortar o nosso coração? É Jesus. Não abandone Ele. Peça sempre a Ele para que abençoe a nós, a nossa família, porque vocês são fruto dos ensinamentos de vossos pais que foram perseverantes. Ensine os vossos filhos a conhecer melhor Jesus, a fazer essa experiência de Jesus. É duro às vezes? Sim, claro que é duro. Dizer para um jovem que ele não pode fazer isso, esses jovens que têm uma energia tanto e de repente falam, isso aí não pode, isso não vem de Deus, eles ficam tristes e muitas vezes vão, mas daí batem a cabeça, voltam para Jesus. Igual aquele filho pródigo que saiu na ilusão, agora eu tenho dinheiro, agora eu vou fazer isso, agora eu vou fazer aquilo, e foi e fez tudo o que ele queria fazer. Mas depois aonde ele voltou? Nos braços do Pai. É assim também quando a gente sai e abandona Deus. Aonde a gente volta? Nos braços da igreja. Deus abençoe vocês e eu respondo aquilo da primeira leitura e a palavra de Pedro. Aonde nós iremos, Senhor, se só Tu tem palavras de vida? Todo mundo comigo. Aonde nós iremos, Senhor, se só Tu tem palavras de vida?
Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Façamos então a nossa fé, essa fé que conduziu os apóstolos até o final da vida em Jesus Cristo, é a nossa fé também em Cristo. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo. Nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, onde há de vir julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Irmãos e irmãs, com a confiança de filhos, elevemos ao Pai Celeste as nossas súplicas, para que, exemplo do apóstolo Pedro, confessemos a Cristo como Salvador, cujas palavras são de vida eterna, dizendo: Senhor, ouvi-nos e atendei-nos todos. Para que a Santa Igreja de Deus seja luz em meio às nações, conclamando homens e mulheres de todos os lugares, para que tomem lugar à mesa do reino de Deus, oremos. Senhor, ouvimos e atendei-nos. Para que o clero de nossa diocese, realizando o seu retiro anual ao longo da próxima semana, renove a alegria do chamado e do ministério, a fim de que, por meio da intimidade e configuração com Cristo, santifiquem o povo que o Senhor nos confiou. Oremos. Senhor, ouvimos e atendei-nos. Para que as lideranças leigas e os agentes de pastoral de nossa diocese, de nossa paróquia, sejam acumulados pela graça de Deus e movidos pelo Espírito, para que anunciem sem medo a palavra do Senhor, que dá vida e salvação ao mundo. Oremos. Senhor, ouvimos e atendei-nos. Para que os catequistas de nossa diocese, de nossa paróquia, celebrando hoje o seu dia, recebam de Deus a graça, a força, a docilidade necessária ao Espírito, despertando nas crianças, adolescentes e adultos o ímpeto em não conformar-se com o mundo, transformando-o pela santidade. Oremos. Senhor, ouvimos e atendei-nos. Para que a nossa comunidade paroquial, reunida para celebrar a sua fé em Cristo, o Filho de Deus vivo, possa, pela sincera confissão de fé e por um testemunho convicto, sentir a doce alegria de perceber a Igreja, esposa de Cristo, o seu corpo místico. Oremos. Senhor, ouvimos e atendei-nos. por todos os catequistas da nossa paróquia, da nossa diocese, também pelos nossos primeiros catequistas, talvez alguns já não estejam mais entre nós, que nos ensinaram a palavra, que nos ensinaram a importância da igreja, a Eucaristia, para que Deus possa abençoar a todos. Rezemos. Senhor nosso Deus, ouvi complacente as preces que vos elevamos, dando-nos a compreender em meio ao mundo a palavra que nos conduz à eternidade. Por Cristo nosso Senhor. Amém.